Oi pessoal, bom dia. Eu estou fazendo esse vídeo para falar para você sobre o problema dos pacientes com infarto com menos de 40 anos. A gente fez um vídeo aí esses dias e esse vídeo aqui vai ter em torno de 4 minutos, então se terminar aqui vocês quiserem continuar vendo, podem ir para o feed ali que o vídeo completo está lá. A gente tem um artigo publicado em 2015 sobre infarto em jovens, em pacientes com menos de 40 anos, e esse artigo é um artigo mais com dados mais antigos, e agora a gente fez um levantamento então dos dados atuais, e era isso que eu queria falar nesse vídeo atual. A doutora Márcia Moura, que é a nossa coordenadora de pesquisa aqui do Instituto de Cardiologia, ela fez um levantamento desses dados. Então a gente tem em torno de 7.000 pacientes atendidos aqui no Instituto de Cardiologia desde 2010 até 2024, pacientes com infarto com supra-desnível de ST, que é o tipo mais agudo de infarto para aqueles que são leigos. E a gente então dividiu esses 15 anos de coleta de dados em 3 períodos, tá? Em 3 quinquênios, que a gente chamou, que foi de 2010 a 2014, de 2015 a 2019, de 2020 a 2024, e verificou o seguinte, que no primeiro quinquênio a taxa de pacientes com menos de 40 anos foi de 3,9%, no segundo também 3,9% e no terceiro 4,9%, ou seja, realmente aumentou o percentual de pacientes com infarto com menos de 40 anos pela experiência aqui do Instituto de Cardiologia, que só para vocês terem uma perspectiva do que significa isso, o Instituto é responsável por em torno de 50% a 60% dos atendimentos do SUS na Grande Porto Alegre, tem também atendimentos de convênio, um grande percentual de pacientes, e claro que não representa o total dos pacientes da cidade de Porto Alegre, mas é o hospital que talvez provavelmente faz o maior número de procedimentos endovasculares e também o maior banco de dados aqui de infarto da região sul. Então a gente acredita que esses dados são dados importantes para compartilhar, né? Eu acho que também a gente teria que ver os dados gerais disso, mas aí teria que ter outros dados que a gente não tem acesso, e a gente, para entender o que aconteceu nesses últimos 5 anos, a gente dividiu então os últimos 5 anos por ano, e aí então a gente verifica o seguinte, que em 2020 a taxa de pacientes com infarto de menos de 40 anos no total foi 7%, em 2021 foi 5,6%, em 2022 5,3%, 2023 baixou para ter 3,7%, em 2024 novamente 5%. Então a gente sabe que a Covid foi em 2020, então a gente acredita que essa taxa de 7%, que foi a taxa mais alta por ano que a gente encontrou, foi decorrente da Covid. E aí fica sempre aquela questão, será que foi da Covid, será que foi da vacina? Mas se vocês lembrarem, a vacinação começou em 2021, Existiram alguns estudos no final de 2020, mas realmente a gente atribui então esse aumento do percentual de pacientes jovens em 2025 à epidemia de Covid. A gente lembra, assim, quem trabalhou na época da Covid na área cardiovascular, lembra muitos pacientes que chegavam com infarto pela Covid ou com uma síndrome isquêmica aguda, e aí a gente verificou depois que essas taxas foram diminuindo. A gente também sabe que a Covid provocou efeitos não relacionados à doença, que é a restrição do serviço de saúde, diminuição do cuidado médico, aumento do sedentarismo, aumento de sobrepeso, de obesidade. Então a gente poderia estar vendo essa taxa aumentada como talvez um reflexo tardio da Covid. E tem aqueles pacientes também que tiveram Covid e ficaram com aquela síndrome de Covid longo, que é o Long Covid, que é uma série de sintomas, mas não tem uma descrição de aumento de infarto. Então, para finalizar o vídeo aqui, que eu falei que ia ser 4 minutos, a gente está agora avaliando esses dados, as características desses pacientes, para tentar entender melhor tudo isso. Então, desculpa o vídeo mais longo, mas eu achei importante compartilhar isso com vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato direto com o meu Instagram, o pessoal aqui do Instituto, e eu vou deixar então o link do site que tem esse artigo de 2015, e assim que a gente tiver mais dados, a gente volta a divulgar e compartilhar com vocês. Um abraço e boa semana a todos.